A esperança bíblica nos sustenta nos momentos de crise que enfrentamos, porque temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra, sem dor, lágrimas, sofrimento e morte. Nos próximos 3 meses, nós estudaremos na Palavra de Deus o doloroso tema da morte, sua origem, suas consequências e a solução para a morte. Tudo através das lentes de esperança da Palavra de Deus, dos ensinos de Jesus sobre o tema. Estudaremos sobre a ressurreição e sobre a vida eterna. Mas surge logo uma questão. Se Deus criou o mundo perfeito, o universo perfeito, como o mal e a morte surgiram? Gênesis nos mostra que com a queda de Adão e Eva entraram no mundo a dor, o sofrimento e a morte. Isto traz à tona a questão. O mal já existia antes de Adão e Eva, tanto assim que ele se manifestou através da serpente que enganou Eva. Assim, o nosso primeiro estudo nesse trimestre será sobre a origem do mal no universo. Como ocorreu uma rebelião no universo perfeito? Destacaremos alguns pontos hoje. O primeiro deles é que a criação do universo, a criação do mundo, a criação do homem, é uma expressão de amor do seu Criador. Da perspectiva de sua soberania, Deus não precisava ter criado os seres vivos. Porém, na perspectiva da sua natureza amorosa, ele necessitava de expressar o seu amor e ter criaturas com as quais ele pudesse se comunicar, que compartilhassem desse amor, que o correspondessem. Assim, sendo um Deus de amor, ele tinha necessidade de outras criaturas. Deus é amor. Isso está intrínseco em seu caráter. Esse amor de Deus tem várias implicações. A primeira delas é que, por sua natureza, o amor necessita ser expresso. Ele é compartilhado internamente pelas 3 pessoas da Trindade. Ele é compartilhado externamente por Deus com as criaturas que ele formou em seu relacionamento com elas. O segundo ponto é que tudo que Deus faz, suas obras de criação, são uma manifestação do seu amor. Tanto as ações redentivas, os juízos punitivos, tudo é expressão do seu amor incondicional e imutável. Ele sempre age com amor, justiça e misericórdia. E mais, um terceiro ponto. Tudo que ele faz expressa esse sentimento. Logo, ele não pode ser o originador do pecado, o originador do mal. Porque o pecado é o oposto do caráter divino. É um modo de ser, de viver em atitudes contrárias ao caráter e às disposições de Deus. Dentro dessa visão bíblica, Deus criou seres morais livres, com livre-arbítrio, com a capacidade de escolha, uma capacidade indispensável para receber, cultivar e compartilhar o amor. Essa liberdade com que os anjos foram criados foi mal utilizada por Lúcifer no céu, um anjo perfeito que rebelou-se contra Deus. Mas aí surge uma pergunta consequente. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? É um intrincado problema, mas alguns pontos podemos destacar nele. Primeiro deles, a origem e a natureza do pecado
Diz a Bíblia, são mistérios que a mente humana nunca poderá entender. Aliás, como segundo ponto destacamos, se nós pudéssemos entendê-lo pela nossa compreensão humana, haveria em nós a tentativa de justificá-lo. O pecado seria justificado se ele pudesse ser explicado. Ele é chamado na Bíblia de o mistério da iniquidade. Terceiro ponto é que Deus criou um anjo perfeito com livre-arbítrio. Deus não ordenou a existência do pecado. Lúcifer é que escolheu quebrar o seu relacionamento com Deus. O pecado é a quebra do relacionamento com Deus. Misericordiosamente, Deus apenas permitiu que Lúcifer continuasse existindo e não o destruiu de imediato. Assim como também não destruiu Adão e Eva de imediato quando pecaram. Senão seria tido como um tirano dominador. E Deus queria que todos servissem de livre e espontânea vontade. O quarto ponto importante é que na cruz, Deus tomou sobre si, mediante Cristo Jesus, a culpa dos pecados da humanidade. E Ele mesmo pagou o mais alto preço da existência do pecado, sofrendo do que todos nós, mais do que todos nós. O quinto ponto é que o caráter de Deus manifestado na cruz do Calvário habilitou ao salvar o homem do pecado, transformar outra vez a sua imagem e sua semelhança, e ao final destruir Satanás, destruir o pecado, provando diante de todo o universo o seu caráter, seu amor, sua graça, sua virtude. Uma das descrições bíblicas sobre a origem do mal, na Bíblia, nós encontramos em Ezequiel capítulo 28. Este foi um livro escrito pelo profeta Ezequiel no exílio em Babilônia, numa linguagem simbólico-apocalíptica, fazendo analogias. Ezequiel, ele utiliza fatos e personagens históricos para representar e descrever eventos passados, daquela época e do futuro, no campo do grande conflito espiritual, na luta de Satanás contra Deus, nas ações de Deus para pôr fim ao mal e pôr fim ao pecado. Assim é que Ezequiel usa a figura do rei de Tiro como um símbolo de Satanás. Tiro era uma cidade portuária na Fenícia, norte da Palestina, e o rei de Tiro se orgulhava do seu poder, de que dominava sobre os mares, de que ele se sentia como um deus e não como um homem. Porém veio a profecia de Ezequiel de que ele seria destruído. O rei de Tiro simbolizava Lúcifer, um anjo querubim da guarda celestial que estava junto ao trono de Deus. Um ser que fora criado perfeito, no universo perfeito, com livre-arbítrio, mas misteriosamente se achou iniquidade em seu coração. Qual o problema de Lúcifer? O que ocorreu em seu coração? O próprio texto de Ezequiel diz que foi o orgulho que está na origem, na base do pecado. E é dito, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu-se por se considerar mais importante do que era. Ele desejou um reconhecimento que não merecia, uma ingratidão misteriosa que voltou-se contra Deus. A autossuficiência conduz à ausência da necessidade de Deus, gera um sentimento de independência e termina desenvolvendo um sentimento de rebelião contra Deus. É isso que produz a autossuficiência, o orgulho, a vaidade. No livro do profeta Isaías, nós encontramos uma linguagem simbólico-apocalíptica também nas profecias em que ele anunciou a queda de Babilônia. Ele comparou o orgulho e a queda de Babilônia com o orgulho e a queda de Lúcifer do céu. Na Bíblia, a cidade de Babilônia representa um poder em oposição direta a Deus e ao seu reino. O rei de Babilônia é um símbolo de orgulho e de arrogância. Na visão profética bíblica, Babilônia, Babel,
está em oposição a Jerusalém, em oposição ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, que representam o reino de Deus. Babilônia representa o domínio falsificado de Satanás na Bíblia. Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Os judeus exilados foram chamados a sair de Babilônia. E o povo remanescente de Deus é chamado para sair da Babilônia espiritual desse mundo ao final da história. Assim, a queda de Babilônia é utilizada por Isaías para simbolizar a queda de Satanás. Em Apocalipse 12, nós encontramos que houve uma guerra no céu, uma luta espiritual, quando Lúcifer rebelou-se contra Deus. Lúcifer atacou o caráter de Deus diante dos anjos, acusando de injusto, egoísta, queria adoração somente para si. Semeou a desconfiança e a incredulidade entre os anjos, provocou uma divisão entre eles. Lúcifer, achava que era perfeito, merecia a reverência dos anjos e atribuiu a Deus os seus próprios defeitos de caráter. Apocalipse 12 nos apresenta uma visão geral desse conflito. Nos apresenta que houve uma batalha no céu, em que Lúcifer e a terça parte dos anjos lutaram contra Deus, contra Miguel, que é o termo bíblico, um dos termos bíblicos utilizados para a pessoa de Cristo. 2/3 dos anjos permaneceram leais a Deus. Em sua misericórdia, após um período de graça, no qual procurou manifestar-lhes o seu caráter, finalmente, Deus os expulsou do céu, porque rejeitaram a sua graça e a sua misericórdia perdoadora. O segundo ponto que destacamos em Apocalipse é que quando Adão e Eva pecaram, aceitando o convite de Satanás, Deus assumiu a natureza mediante Jesus. Veio a essa terra para revelar o seu caráter a todo o universo. Assim, ele morreu na cruz para manifestar o caráter de Deus, provado agora diante de todo o universo. E mais, em Apocalipse nós lemos que Deus planejou uma manifestação do seu caráter através da igreja, formada por aqueles que desejam pertencer ao seu reino. Satanás lutaria através dos séculos contra a igreja remanescente de Deus, até ser finalmente destruído, ele e os seus seguidores. Na próxima semana, nós estudaremos como o grande conflito entrou nesse mundo, como manchou o mundo perfeito criado aqui. Enfim, nesse trimestre nós estudaremos a solução de Deus para o problema do pecado, da morte e do sofrimento. Como Deus restaurará a vida humana e restaurará todas as coisas. Por isso, a grande promessa que temos em São João 3,16, feita pelo próprio Senhor Jesus é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe nesta grande esperança.